Ok, nessa semana da aula 11, nós estudamos o Past Continuous. Aqui, Past Continuous. Eu quero ambientá-los aqui. O que é esse passado contínuo? Bom, vamos primeiro relembrar o presente, que eu tenho certeza que vocês lembram disso no inglês. Nós temos o Present Continuous, que é quando nós falamos de uma atividade que está sendo realizada em continuidade. Tá? Deixa eu só aceitar aqui o pessoal da sala de espera. É quando a gente usa o verbo to be mais o verbo principal com ing no final. Por exemplo, we are studying. Nós estamos estudando. I am teaching. You are learning. Eu estou ensinando, vocês estão aprendendo. Então, o past continuous, ele tem essa mesma ideia de uma ação em continuidade. Mas agora a gente está se referindo a uma ação no passado. Eita! Nós vamos usar, então, o verbo to be no passado. Was ou were para o plural. E o verbo principal também terminando com ing. Existem alguns casos específicos em que nós usamos essa estrutura gramatical. Por exemplo, aqui, o primeiro ponto. Descrever ações que estavam em progresso em um período de tempo no passado. Por exemplo, my father was fixing my brother's bike. Meu pai estava consertando, ajeitando a bicicleta do meu irmão. Então, o pai levou um tempo no passado fazendo essa ação de consertar, de ajustar. Vamos direto para o próximo ponto. Para falar sobre duas ou mais ações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Ações paralelas. E sempre nesse tipo de frase, nós vamos colocar a palavra while, que significa enquanto. Então, para duas ações concomitantes, que são simultâneas, estão em progresso no passado, a gente também vai usar essa estrutura, mas a palavra while, por exemplo. My father was photographing while I was filming. Então, enquanto meu pai estava fotografando, eu estava filmando. Duas ações no mesmo evento, eles estavam fazendo essa ação. Next, próximo. To express an action that happens in the middle of another action. Uma ação que ocorre no meio da outra. E aqui a gente vai usar a palavra when. O when, diferente do will, é quando. Então, uma ação vai estar em progressão, enquanto outra vai acontecer no meio dessa que estava em continuidade. For example, I was doing my homework when the phone rang. I was doing my homework. Estava lá fazendo dever de casa. Fazendo, levou muito tempo. Mas, de repente, quando the phone rang, o telefone tocou. Aqui, rang, ele é o passado irregular do verbo to ring, do verbo tocar. Então, uma ação estava acontecendo e outra aconteceu durante esse período, mas ela foi mais rápida. Essa é a impressão que dá, porque o outro verbo ele está na frase com o simple past, com o passado simples. Vamos ver aqui esse quadro comparativo. Jane was parking her car while Mark was studying. Então, em um mesmo período de tempo, essas duas ações estavam ocorrendo simultaneamente. Pode ver, até quando eu falo em português, a gente usa o gerúndio. Ocorrendo, acontecendo, usando ando, endo, indo, são as terminações de gerúndio na língua portuguesa. Então, a impressão que dá é que ela estava demorando um pouquinho para estacionar. Ou porque ela está aprendendo, ou porque ela não estava encontrando vaga, enfim. Ela estava estacionando. O tempo que ela demorou estacionando
o Mark demorou, estava ali estudando, fazendo a mesma ação. Já a segunda frase, temos dois tempos verbais diferentes aqui. Embora ambas estejam no passado, o Mark was studying, ele estava estudando, ou seja, uma ação contínua, mas em um determinado momento ali, Jane parked her car. A Jane estacionou o carro. Então perceba aqui a diferença. Was studying, past continuous. Passado contínuo. Jane parked her car. A Jane estacionou o carro. Então, nesse momento aqui, ela simplesmente estacionou. Uma ação que começou no passado e terminou no passado mesmo. Esse é o sentido de simple past. Como nós podemos observar aqui, olha, o vermelho, né, o Mark was studying, levou mais tempo no passado do que Jane parked her car. Foi mais rápido no passado do que a primeira ação no past continuous. Next, to describe actions that happened during a specific time. Então, para descrever ações que aconteceram durante um tempo específico no passado. In 2016, she was living in London. Em 2016, ela estava morando em Londres. Bom, então a gente sabe que levou um certo período de tempo. Aqui, como foi ao longo de um ano, a gente imagina que foi de janeiro a dezembro. A segunda frase aqui de exemplo. Before class, I was talking to Lisa. Antes da aula, eu estava conversando com a Lisa. Então, provavelmente foi mais rápido do que o exemplo da primeira frase. Mas a gente sabe que levou um período de tempo. No português mesmo, a gente usa esse tipo de tempo verbal para se referir às coisas que estavam acontecendo em um tempo específico. O próximo ponto aqui, next dot. For something that happened many times in the past. Alguma coisa que aconteceu muitas vezes no passado. Nesse caso aqui, times, ele vai se referir a vezes, não a tempos. Olha aqui essa primeira frase. I was working out every day, 5 times a week. Eu estava trabalhando fora todos os dias, 5 vezes na semana. The couple were always arguing. O casal estava sempre brigando. Estava brigando, estava trabalhando. Então, como é uma ação contínua que acontecia no passado, a gente vai também usar o past continuous. Last one, o último. To show change or growth. Para mostrar mudança ou crescimento. Eu gostei muito desse exemplo aqui da primeira frase, porque vocês conseguem visualizar muito bem. The economy was growing very fast before the scandal. A gente pode, até no lugar de escândalo, usar, por exemplo, o coronavirus, que é um exemplo do que a gente viveu aqui. Imagina só um gráfico de economia. The economy was growing very fast before coronavirus. It stopped. A economia estava crescendo muito rápido antes do coronavírus. E aí parou. Stopped. Parou. Simple past. Mas estava crescendo porque ali em janeiro, fevereiro, estava indo melhor. Né? A economia estava sendo fortalecida. Aí, poxa, veio o coronavírus, a economia mundial parou de crescer. Então, was growing, estava crescendo em um período de tempo no passado. She was improving her English. A segunda frase. Ela estava melhorando o inglês. Por alguma razão, ela parou. Parou de estudar. Enfim, não quis mais, largou de mão o inglês. Por algum motivo ela parou, mas antes de parar, ela estava melhorando o inglês. Aqui nesse esquema de
de frases, de estrutura gramatical, a gente consegue enxergar bem como são montadas as frases afirmativas, negativas e interrogativas. As frases afirmativas são essas que nós temos visto nesses exemplos. O sujeito, seguido do verbo to be no passado, was ou were, was para singular, né? I, he, she, it, were, you, we, they, eles, elas. E o verbo principal terminando com ing. We were studying. Nós estávamos estudando. Já uma frase negativa, a partícula not, ela vai entrar junto com o verbo to be. Tá? Então vai ser was not, wasn't, were not, weren't. E seguindo todo o esquema. Sujeito, verbo to be no passado, juntamente com a partícula de negação, verbo to be ing. We were not studying. Nós não estávamos estudando. Já para a frase interrogativa, é de praxe. O verbo to be, ele sempre vem iniciando a frase. Depois vem o sujeito, o verbo principal com ing, sem esquecer do ponto de interrogação. Were we studying? Nós estávamos estudando? Vocês se lembram daquelas palavras com WH, né, que elas, sempre que estão presentes numa frase, são elas que iniciam. Mas em seguida vem o verbo to be ou um outro verbo auxiliar. Se eu perguntasse para vocês, o que vocês estavam estudando ontem? Aí viria o que primeiro, né? What? What were you studying yesterday? O que vocês estavam estudando? Primeiro vem o verbo to be. Were. E se eu perguntasse assim, sem o what, sem a palavra com WH? Vocês estavam estudando português ontem? Poderia ser uma pergunta assim. Aí eu colocaria, were you studying Portuguese yesterday? Estavam vocês estudando português ontem? Ok? Agora, eu quero responder com vocês essa primeira questão. Tá? Isso aqui é na página 24. Eu passei só as questões 1 e 2 para vocês nessa semana. Abram aí o livro de vocês, tá? Para vocês acompanharem juntamente comigo. A group of people were staying in a mall when the fire alarm rang. Um grupo de pessoas, literalmente, estavam ficando em um shopping. No português a gente não usa isso. Fica até com outro sentido, né? Mas were staying, isso funciona na estrutura gramatical inglesa. Para traduzir, fica assim. Um grupo de pessoas estava no shopping. Pronto. When the fire alarm rang, quando o alarme de incêndio tocou. Use the words in brackets. Use as palavras entre parênteses para fazer frases dizendo o que cada pessoa estava fazendo nesse tempo aqui, nesse momento. Was doing at that time. Estava fazendo naquela hora, naquele momento. Letter A. Então, nós temos aqui Peter send an email in a cybercafé. Cybercafé é o que talvez alguns ainda conheçam como Lan House, mas é um pouco diferente, porque a Lan House ela é mais para jogos. O cybercafé era o que antigamente a gente frequentava para conseguir ter acesso à internet. Então, a gente não tinha, assim, internet em casa, Wi-Fi, nem pensar. Celular com internet, never. Então, a gente ia no cyber, mas esse café é sem acento, que a gente não usa acento em palavras em inglês. Para conseguir enviar o e-mail. Então, a gente vai colocar o sujeito. Esse sujeito, claro, ele pode ser substituído por um pronome. E eu até gosto que vocês façam isso, porque vocês vão estar sempre praticando a substituição dos sujeitos com o pronome sujeito ou o pronome objeto.
A Kathleen falando que vai até hoje em Cybercafé. Quase não existe mais, né? Mas aqui no Tapanã tem. Tem bem aqui do ladinho de casa, tem um cyber. Então, Peter, como é a estrutura do Past Continuous? Bom, ele estava vivendo a vida dele normalmente lá dentro do shopping. Estava, was, standing. Então, a gente vai manter o verbo, mas adicionando o ing ao final. Porque ele estava mandando. Esse final, ando, é o ing em inglês. E a gente continua o restante da frase. Em e-mail e na cybercafé. Sem o acento. Ok? Me ajudem aqui a construir a letra B. Carol. Carol, beleza. A gente pode substituir por she. O que eu vou colocar em seguida? É o verbo to be in the past. Como é que fica? Hein? Calma, eu quero o verbo to be no passado aqui, na sequência. Ok? Essa daqui é a letra B. Ela estava comprando um livro novo em uma loja de livros. E aqui, Julie and Paul. Julie and Paul, sujeito composto. Se é sujeito composto, qual pronome eu vou colocar aqui? Isso, a Caiane já até se adiantou, já botou o verbo to be. They were. They são eles, referente a Julie e Paul. E o verbo principal, o que vai colocar aqui? Como é que esse verbo vai ficar? Perfect. Having dinner. Eles estavam tendo o jantar, eles estavam jantando. Last one, a última. Susan have a haircut. Então, Susan, lógico, a gente pode substituir por she. She, e o que vem? Aí, resolveram bater agora? Qual é o verbo to be que eu vou botar aqui agora? Vou fechar a porta. É o tempo que vocês respondem. Aê, a Kathleen respondeu, beleza. Was. E aqui o verbo principal, o verbo to have. A gente vai colocar como? Hein? Como é que eu vou deixar aqui esse verbo have? Ele vai ter que passar por uma mudança gramatical para se encaixar nessa frase. Porque essa frase a gente está reescrevendo-a no modo do past continuous, do passado contínuo. Então a gente coloca o verbo to be no passado e a gente vai colocar esse have aqui como? Ainda não é essa a resposta, Kathleen. Vai ter aqui igualzinho a letra C. Having a haircut. Traduzam aqui para mim essa letra D. O que a Susan estava fazendo na hora que o alarme soou? É isso mesmo. Ela estava tendo um corte de cabelo, né? Hair, cabelo, cut, cortar. Ela estava cortando o cabelo. Tá bom? Aí, essa segunda questão,
Vou colocar aqui de modo que dê para eu explicar a segunda e vocês baterem print da primeira. Essa segunda questão eu quero muito que vocês tentem fazer sozinhos, tá? E na sequência vamos aqui então corrigir a questão número 2. Write the verbs into the correct form using past continuous or simple past. Então aqui vocês vão ser testados a entender qual é o sentido que realmente a frase está querendo passar e onde vai se encaixar melhor esses verbos aqui, em que tempo verbal. Se no passado contínuo ou no passado simples, quando uma ação começa e termina no passado, sem ter essa continuidade. A ênfase não está na continuidade da ação. Tá? Letter A. Isso aqui continua na página 24, tá? Mas ela está logo abaixo da questão número 1. Eu, né? Quando a chuva, alguma coisa. Quando a gente primeiro pensa em português, a gente consegue entender qual era a ação que estava em continuidade e a ação que simplesmente começou. Eu estava dirigindo quando a chuva começou. Digamos se fosse o contrário, usando primeiro o simple past, depois o past continuous. Eu dirigi quando a chuva estava começando. Eu dirigi. Se dirigiu, começou e terminou a ação. Dirigir quando a chuva estava começando. Parece que as coisas nem se encontram, entendeu? Não há uma comunicação clara. Realmente, aqui a gente vai precisar primeiro escrever a frase no past continuous e depois no simple past, para que a frase realmente possa fazer sentido. I was driving when the rain started. Quando a chuva começou. George whale. I was. Aqui a gente já tem uma dica. Como a gente está vendo a palavra whale, e mesmo aqui nessa segunda opção está presente o verbo to be, a gente sabe que ambos estarão no past continuous. George was reading. Não coube. Ele estava lendo enquanto eu estava typing, digitando. Ok? Louise off the ladder while she the window. Então, fall, né? E cair, né? Fall off, forma a palavra cair para fora, né? Fix, consertando, ajustando. Louise caiu da escada, ladder, escada, enquanto ela estava consertando a janela. Nossa. O passado de fall, fell. Ela caiu para fora da escada enquanto ela estava. She was fixing the window. Tá? Letter D. My father TV when I him. Então, quando nós vemos a palavra aqui, o when, a gente já sabe que o que vem posteriormente, obrigatoriamente, é o simple past. Então, o meu pai estava assistindo TV quando eu o chamei, call him. Was watching. Deixa eu só consertar aqui. Was watching TV. Ele estava assistindo TV quando eu o chamei. Então, a ação de chamar, ela começa e termina no passado. Passado simples.
Percebam como é exatamente igual na tradução em português. Estava assistindo TV quando eu o chamei. Estava assistindo, chamei. Chamei, passado simples. Estava assistindo um passado em progressão, em continuidade. Last one. Eu, minha tia, no shopping, ela, um lindo vestido. I met, eu encontrei. Met é o passado irregular de meet. Eu encontrei a minha tia no shopping. Ela estava vestindo um vestido lindo. Era uma ação contínua. Ela se vestiu em casa, saiu, né? E estava vestida com aquela roupa. Ela só ia tirar quando ela chegasse em casa de novo. Então, estar vestindo é uma ação em progressão. She was wearing. Aqui, agora sim. Ok? Então, essa foi aqui a nossa atividade dessa semana. Espero vocês na semana que vem. Bye, bye!